Como eu falei aqui no início do programa, né, nós já estamos conosco aqui nos estúdios da Rádio Inglês, fazendo uma visita, o Dr. Yutao. O Dr. Yutao ele veio para o Brasil a convite, né, doutor, do governo do estado de Santa Catarina, para desenvolver e trazer lá do seu país de origem, né? Sim. Você nasceu que é na China, você me fala, nasceu na China, perto da divisa com a Rússia, é isso mesmo? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Então o senhor veio para cá para desenvolver essa técnica original da medicina chinesa de acupuntura aqui no Brasil. Corretamente. O que a gente pode falar? O que é a medicina chinesa, como é que ela funciona e a técnica também desenvolvida pela acupuntura? Primeiro é um conhecimento bem sistêmico e bem global, né? É reconhecer, por exemplo, o corpo humano, a vida humana, tudo integrado, né? O físico, mente e social. A parte física, mente e social. Tá Isso, tudo ligado. Isso. O próprio física também é uma estrutura única. Então tem que tratar o conjunto, né? Certo. Como é que nasceu essa técnica de acupuntura? Esse mínimo já tem 5.000 anos de história, né? Ela nasceu na China. Sim, com certeza. Certo. E o senhor veio para cá, né, para desenvolver. O senhor tem mestrado, o senhor tem formação em medicina chinesa, né, lá na China. Aí o senhor tem mestrado também e depois doutorado em medicina chinesa, né? Isso. Como correto. que é esse trabalho que você faz aqui no Brasil hoje? Nesse momento no Brasil, por exemplo, na área de mais reconhecida é a acupuntura, né? Agora é um curso de especialização. Especialização, né? E o que é a acupuntura em si? O que é esse procedimento, essa técnica de acupuntura realizada nas pessoas? Primeiro, a acupuntura é uma técnica, né? Ela é utilizada pelo análise, pela teoria chinesa. Sim. E depois, por exemplo, nesse momento, são muito sucesso no Brasil na controle da dor, problema da coluna. Esse sou bem indicado, né? Sim, e a técnica ela é aplicada numa pessoa quando ela tem principalmente problemas de coluna e dores, né? Sim. Como que se faz esse diagnóstico, né, para descobrir? Aí você trata lá no início onde existe o problema ou remedia, Sim. tenta amenizar? Como é que é feito isso? Por exemplo, se tiver uma hernia de disco ou uma bursite, tendinite, né? Por exemplo, convencional aqui, se reconhecer, se tem inflamação, usa anti-inflamatório. Se tem uma contratura muscular, ele usa músculo relaxante. Ou ele usa, ou se tem muito dor, usa anestético, né? Mas esse, para nós, esse é errado. A gente tem que, não só suficiente para tratar essa doença. A gente tem que fazer análise a causa de hernia de disco, a causa de bursite e tendinite. O que é causa, por exemplo, igual carro, a gente tem que fazer análise da estrutura. Se ele está desalinhada, né, e está causando essas sequelas. Certo. O que mais causa problemas de coluna nas pessoas e elas acabam lhe procurando para você aplicar nelas essa técnica de acupuntura para tentar resolver? As pessoas chegam no seu consultório com quais os tipos de problema? O procura tudo quando a pessoa sente dor, né? Mas, infelizmente, quando no sistema convencional, a pessoa só trata a doença, realmente a gente consegue identificar, por exemplo, uma causa comum de quedas, tombos, acidente. Além de pessoa recuperar trauma, tem que fazer alinhamento e simetria, igual carro. Mas quando aqui não faz, então o problema vai se piorando pelos anos. Quando chega ele é identificado como hernia de disco, bursite, tendinite, já é ela. Mas ainda está bom, tem como para recuperar. Mas normalmente nesse momento a pessoa sente dor, começa a procurar ajuda. E doutor, as pessoas quando lhe procuram, elas ficam 100% curadas, por exemplo, com uma pessoa com um desvio de coluna, com um problema de coluna, com uma hernia de disco, que ela sente muita dor, né? Sim. Quanto tempo é um tratamento com uma pessoa com esse tipo de problema? Uma hernia de disco, vamos dizer assim. Quanto tempo? E ela fica curada ou são tratamentos que duram um período? Depende de o que é conceito de cura, né? Sabe, cura clínico. O que é cura clínico? Por exemplo, depende de caso, né? Mas em geral, por exemplo, pessoa não sente mais dor, né? Se tiver inflamação passa. Mas é fundamento, a gente vai fazer a recuperação da estrutura
e qualificação de controle motor e equilíbrio igual ao carro. Ele fica mais alinhado. Mais alinhado. Não sou girador. Girador é muito fácil, né? Mas tem que estudar a causa, tratar a causa, né? Depois, ou seja, um processo de qualificação. De qualificação. Isso. Sim. E, doutor, e a gente comparando a medicina chinesa hoje com o Brasil, né? Aqui com a América, com a nossa região, América. Eu acredito que a gente está muito atrás ainda, né? Muito atrasado, né? Comparado com o que a China usa, né? Medicina convencional, medicina chinesa, né? Sim, tem essa teoria também de 5 elementos. Porque ele é tudo fundamento de até meu livro ele explica isso, né? Porque o tronco de conhecimento ele veio de astronomia. Quando veio de astronomia, essa teoria da estrutura, essa teoria de biomecânica, ele está na raiz de conhecimento. Porque quando aqui, na época de 300 anos, como começar a desenvolver bioquímica, então o conhecimento fica desviando, né? Por exemplo, aqui tem muito preconceito, medicamento vai medicar, o médico vai medicar e resolve, mas igual carro. Resolve na hora, mas não trata lá o início do problema. Isso, até fica perigoso. O que é perigoso? Por exemplo, no Brasil, nosso conhecimento está atrasado. A questão de saúde, ele está atrasado. Por exemplo, na pirâmide do povo do Brasil, a maioria da pessoa fica atendida pelo SUS. Mas o SUS, pela questão, ele só pode medicar. Ele não tem muito recurso para usar esses conhecimentos avançados. Mas quando a base de pirâmide só usa medicamento, então esse é muito complicado. Por isso o problema de saúde pública cada ano pior. Porque a pessoa não trata a causa, mas quando a pessoa não é área de saúde, acabando, você tira a dor e esqueceu. Igual seu carro. Trocou pneu, não faz alinhamento e esse tratamento pode ser uma sacanagem. E, doutor, isso pode estar ligado também à alimentação das pessoas, Tem. porque com uma alimentação ruim, né, uma pessoa ela pode ganhar peso, né, não adquirir os nutrientes que seriam favoráveis para ela, né. Sim. Depois ela ganhando peso, ela acaba tendo problema de coluna, problema de articulações. É isso mesmo. É outro assunto muito claro. Por causa de comida industrial. Ou seja, por exemplo, realmente esse problema já começou de criança. Então, por exemplo, mais fácil a gente brinca como amigos, né? A gente está dando ração dura para cachorro cuidar da saúde bucal. Também faz parte da estrutura. Mas o humano está comendo a ração mole. Macarrão, né? A gente não come mais o fruta, está liquidando. Então, a gente não tem uma mastigação suficiente. Por isso, de criança, por exemplo, o desenvolvimento estrutural bucal já alterado. Quando a estrutura bucal altera, ele sequela também altera a coluna. Ou seja, essa estrutura está na fase infantil, no desenvolvimento já está torta. Então, mas só essa fase, ele não é doença. Por isso, o SUS, o plano de saúde não paga. Então, os pais não reconhecem essa doença. E também ele não vai usar dinheiro particular para tratar com extra. Então, por isso, esse é outro problema grande. Porque esse problema ele vai descobrir quando ele é adulto. Mas aí depois ele tem que usar de todos os recursos para ficar tratando a doença. Sim, ele não vai cuida trabalhando, hoje. Pagando plano de saúde, para depois tratar a doença. Para tratar esse serviço. Por isso o Brasil está muito contra a mão de política. Exatamente. E a gente pode falar que eu acho que é uma questão de cultura aqui do Brasil, né? As crianças vão nascendo e não vai se colocando na cabeça delas, se ensinando já desde o início, aquela coisa toda da alimentação, vai comendo tudo que aparece pela frente, né? Não existe uma cultura que já vem dos pais para passar para os filhos, né? Para que eles já cresçam tendo uma alimentação mais saudável, para que depois, né, tenham uma saúde um pouco melhor, né? Eu acho que primeiro... É uma questão de cultura, eu acho, né? É isso. Esse é muito complicado pelo esse
o mercado de bioquímica está ocupando maioria área de saúde. E o AD, por exemplo, eu percebo, a direção, os pais já não têm consciência. Por exemplo, escola não tem educação da saúde. E agora, como criança vai saber? A questão de postura de uma criança para ensinar dentro de uma escola para que ela se mantenha numa postura sentada, numa cadeira, numa classe, para que depois ela não venha ter um problema de coluna, né? Já iniciar desde o início como ela manter a postura, quando sentar, quando for assistir uma televisão em casa, né? Até inclusive uma outra conversa que nós tivemos aí, você me falou que lá na China, nas escolas, quando as crianças estão sentadas, né, escrevendo... Lá existe educação postural ou escolar. É uma lei obrigatória, quando 7 anos a criança entra na faculdade, entra na escola, igual militar. Ele tem um padrão de como ficar em pé, como ficar sentado, como escrever, como fazer leitura. Tem que fazer tudo na padrão. E isso é lei lá. As crianças nas escolas têm. Você me falou que quando uma professora lá, o professor, está escrevendo no quadro ou falando que precisa da atenção das crianças, elas se colocam na cadeira e colocam as duas mãos atrás nas costas. Isso mesmo? Isso acontece lá. Que é para poder esticar a coluna e ficar com a coluna reta. Isso é tudo padronizado. Todo mundo tem que respeitar. Bem diferente aqui do Brasil. Sim. Aqui até complica, né? Quando todo mundo não cuida, se você cuida, você é estranho. Pelo psicossocial, todo mundo vai fazer errado. Então você acredita que se as pessoas cuidassem pelo menos 50% da sua alimentação hoje, do que elas consomem, né? E cuidassem um pouquinho também essa questão de postura, né? Sim. Eu acho que para o futuro ela iria estar já com uma possibilidade bem menor de ter problemas de saúde relacionados à estrutura do corpo, né? Com certeza. Esse é exame de medicina. De verdade. Sim. Entendi. Doutor, e você está também agora escrevendo um livro, né? Isso. Que vai ser lançado quando esse livro? Novembro. No final do ano. Sim. Eu quero estar lá no lançamento. Tá com certeza. O livro vai se chamar Mandarim Celestial, isso? Isso. E o que a gente vai encontrar ali dentro? Primeiro, a gente vai... Por isso, porque o chinês é diferente? É diferente mesmo. Porque a linguagem é diferente. É ideograma. Né? Quando é ideograma, ele tem conhecimento dentro. Por exemplo, 5.000 anos antes, esse o tronco de conhecimento veio de conhecimento astronômico. Né? Por exemplo, o desenho de constelações. Então, quando o conhecimento de astronômica já evolui tudo como o cálculo de tempo, matemática, geometria, por isso, ele conhecimento, quando ideograma, ele nunca perde conceito. Né? Entendi. E também na pré-histórico, realmente é tudo semelhante. Só na linha de a linguagem, a gente, português, inglês, espanhol, quando foi fonológica. Por isso está causando essa dificuldade de ensinamento. Entendi. Por isso eu sou médico na China, eu estou escrevendo um livro para você conseguir entender por quê. Realmente a origem de conhecimento são igual. Só pela linguagem. Linguagem é base de conhecimento. Então ele está dificultando nosso cérebro fazer a raciocinidade integrada. Você vai falar um pouco de filosofia, além da origem, né? Dessa técnica da linguagem chinesa, né? Como que ela iniciou, né? O livro vai contar, vai puxar lá do fundo, né? Do início da história, né? Corretamente. E um pouquinho da filosofia, de como, por que ela é aplicada, né? Por que ela é aplicada. Né? Por isso, quando a pessoa consegue entender esse tipo de linguagem, ele consegue criar uma filosofia, uma raciocínio diferente, ele é mais próxima de verdade e mais com conhecimento integrado. Né? Doutor, uma outra vez que a gente conversou, você me disse que existe uma técnica muito simples, eu vou pedir para o senhor passar para os nossos ouvintes agora aqui, para dar essa dica, né? Sim. Pessoas que têm problema com ronco, você me falou isso outra vez, eu achei muito interessante, né? E uma coisa muito simples, que eu acho que todo mundo pode tentar fazer em casa, né? Corretamente. Eu acho que não é seguro, tudo bem. Como que é aquela técnica que você me falou do ronco, né? Com esparadrapo, que a pessoa tem problema de respirar pelo nariz, aspirar pela boca, aquela coisa. Como é que funciona? Primeiro tem que ficar bem claro, né? Fisiológico tem que respirar pelo nariz.
Pelo né? nariz. Mas quando várias questões, por exemplo, quando estruturou de lo, quando a pessoa não tem a mastigação suficiente, a língua, ele não tem um controle motor suficiente, por isso a pessoa começar a dificultar a respiração nasal no sono. A língua acaba atrapalhando a passagem de ar. Isso, porque quando o humano é pipé, a gente consegue tentar para ir para cima. A cavalo não. Mas a gente não consegue posicionar a língua para baixo. Por isso, por exemplo, na pesquisa, né? Na escola, na fase infantil, 7 anos já tem prevalência de 30%. Chega adulto, normalmente 70%, 80%, depende de região, país diferente. Então, mas ainda na área de saúde não reconhece essa doença, por isso ninguém se cuida. Entendi. É uma forma mais fácil colocar microbole, porque a gente não tem força suficiente, respira pelo nariz. Pelo nariz, né? Sono. Então a gente já ajuda bastante. Ela